A paz, meus amados. Estamos uma vez aqui para fazer um vídeo para o nosso canal, o canal João Rosa, Debate Teológico e outros, outros porque a gente pode falar de outros assuntos também. E hoje quero falar com vocês um pouco de Nimrod, esse primeiro grande líder, formador de várias nações aí, entre elas Nínive, que a gente vê falar muito, Babilônia, Assíria, enfim, que veio de Assur depois. São tudo parentes. Então a gente quer falar hoje, tratar nesse pequeno vídeo aqui no nosso canal a esse respeito. E desde já um abraço para todos vocês aí que vão assistir esse nosso vídeo, pequeno comentário hoje. Estou com a jovem aqui no meu lado, a Aline. E nós vamos entre eu e ela bater um bate-papo aí. A gente vai conversar um pouco sobre essa história de Nimrod, da sua esposa, de Cus, de deuses, de como tudo isso surgiu, a idolatria, pessoas já se diziam deuses naquela época, enfim, vamos tratar desse assunto hoje e ver como o homem continua sendo perverso, ruim, desde aquela época de lá, porque isso vem desde lá depois de Noé para cá, porque Deus, o Criador da humanidade, tinha destruído o mundo por causa da maldade. Mas veja como o primeiro grande líder que o homem teve, o primeiro grande governador, o primeiro grande patriarca, depois do período de Noé, também foi uma pessoa revoltada contra o seu próprio Criador, que se vingado do Criador, que tinha feito o dilúvio. Então hoje é um bate-papo aqui bem legal, bem informal, aí, bem assim, bem distraído mesmo, para entender um pouco dessa história de Nimrod, os deuses, o ser humano quando se julga um Deus e suas maldades, Vamos lá então, vou pedir para a jovem Aline aqui dar a introdução aqui, dá a introdução aí para nós, ler um texto para introduzir aí para nós. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, a paz do Senhor, irmão João Dias, o meu pai, a paz do Senhor, O meu nome é Aline, como o irmão já tinha falado. Vamos então falar de Nimrod, que a gente se encontra no livro de Gênesis, e fala depois do... Gênesis, capítulo 10 de Gênesis, que ele fala sobre a descendência de Noé, para ser bem a descendência de Noé. Lá no capítulo 10, eu vou ler isso aqui do versículo 6 em diante. 10, 6 em diante, assim. E os filhos de Cão são Cusi e Misan e Put e Canaã. E os filhos de Cusi são Seba, Ávila e Sabata e Ramá, Sabtká. E os filhos de Ramá são Seba e Dedã. E Cusi gerou Nimrod. É o nosso personagem, Nimrod, Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Criador. O princípio de seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, e a terra de Sinar. Desde a mesma terra saiu a Assíria. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive. Olha aí, a Assíria, a Nínive, a Nínive com o profeta Jonas, fala muito sobre Nínive, e Reabote e Calá. Bom, eu creio que por aí a gente vê aí que ele era um homem poderoso, caçador, mas o mais incrível é que ele não era caçador só de caça, pessoal, ele era caçador de almas. Ele era uma pessoa revoltado contra o Todo-Poderoso, visto que ele sabia da história do dilúvio, porque ele era um descendente de Noé, então ele tinha se revoltado, e como ele era descendente de Cã, vocês estão lembrados da história de Cã, que viu seu pai bêbado, não é bêbado, e ali começa a história da primeira grande vinha, não se sabe por que se fermentou o suco da vide ali, se tornou vinho, e Noé se embebedou, e aí ele brincou com seu pai, que era Noé, que estava nu, e então ele foi expulso, e ali, eu acredito que foi ali, então, o começo de toda a história de Cã, porque ele é um descendente. Nimrod, ele é um descendente de Cã, porque se nós olhar quem era Cush, quem era Cush, então aí nós vamos ver aqui, por exemplo, assim, Nimrod, Nimrod significa rebelde, o que significa Nimrod ali, Tazão? Rebelde, aquele que se rebelou contra Deus. Ele era filho ele era filho de Cush, que era filho de Cã, que era filho de Noé. Então essa é a descendência de Nimrod.
para você ver a misericórdia do Criador com Noé, não foi o suficiente para eles aprenderem, né, com o que tinha acontecido, com o dilúvio. Eles agora começam então a fazer uma coisa terrível, terrível para aquela época, né, porque eles tinham já sido provado, Deus já tinha testado eles, o Criador tinha testado eles, né, se todo aquele pessoal que vivia na terra, só Noé e sua família se salvaram, escaparam. E agora ele sabendo tudo, ele se revolta e ele agora começa a ter uma briga direta com o Criador, dizendo que ele próprio era um Deus. Vamos continuar a história aí. Leia esse texto para nós, a introdução para nós aí. Segundo a Bíblia, inclui Babel, Ereque, Acádia, Calné e Seniar, em Gênesis capítulo 10, versículo 10. Após o dilúvio, ameaçou vingar-se a Deus e construiu Babel, que é a famosa Torre de Babel que tem na Bíblia. Era tirano e, segundo a história, era a única maneira de fazer o homem perder o medo de Deus. Entendeu seu domínio, a Síria, Nínive, que está em Gênesis 10, versículo 11. Assur, filho de Sem. E a origem da Síria. Assur é a origem da Síria, que era o filho dele. Bom, agora então você vê aqui, gente. Ele começou o reinado dele em Babel. Por que Babel? Ele quis criar já que o mundo foi invadido por água, o Criador destruiu o mundo por água, então ele quis afrontar o Criador fazendo o quê? Vou fazer uma torre alta, bem grande, e agora mesmo que o Criador mande dilúvio, mande um monte de água, não vai ter problema comigo. E ele incentivou todas as pessoas daquela volta a fazerem o mesmo, aquela rebeldia, desobediência, né? Então, vamos construir, vamos afrontar ele, porque agora aqui tem pessoas que pensam, né, assim, é como muitos hoje dizem, não, mas pode fazer que o Deus não vai se importar, Deus não está vendo, o Criador não está vendo, né, não tem problema, você pode fazer isso, está tudo bem. É um exemplo hoje que vou citar aí dos deuses gregos, né, que hoje é domingo, aqui, hoje é dia 9 de julho, né, 9 de 10, tem as Olimpíadas aqui no Brasil e todo mundo carregando aquela tocha da deusa Hera para lá e para cá, né, que foi roubado do deus Zeus, né, então, e as pessoas não estão nem ligando se aquela tocha é do Deus, é do diabo, é do capeta, eles não querem nem saber mais, né, então Nimrod era um desobediente desses, ele pegava já, Deus, agora eu vou vingar de Deus, tem que se vingar de Deus, porque Deus destruiu a nossa geração, a nossa descendência. O pensamento de Nimrod era assim naquela época, né? Ele não se importava, ele não tinha mais temor de Deus, né? Ele achava que tudo aquilo era criatividade, né, para ele. Vamos criar coisa para escapar do Criador, mas do Criador ninguém escapa, ele é todo poderoso, o reino dele, o trono dele está no céu, e nós, que somos germezinhos, estamos aqui na terra. Então ele só se esqueceu desse pequeno detalhe, que o Criador é todo poderoso e nós não temos poder nenhum, né? Nem a vida em si nos pertence, porque o próprio Salvador diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a vida, então o que somos nós? Somos parte dessa vida, porque ele é a vida verdadeira, né? Nós só temos vida nele. Então esse Nimrod, ele se achava um Deus. Ele foi o primeiro a dizer que ele era um Deus, o primeiro homem a dizer que ele era um Deus. Ele foi o primeiro grande dominador daquela época, vamos chamar de rei. Ele foi o primeiro grande rei daquela época. Ele foi o primeiro grande caçador daquela época, né? Certamente Deus não aprovaria ele do jeito que ele era, porque ele não ligava para o sofrimento humano. Ele não estava preocupado com o sofrimento humano, ele estava preocupado em defender os seus objetivos, né? Em afrontar o Criador. Ele era um revoltado, ele era um rebelde, né? Continua lendo aí. Isso se baseia então no caráter dele, sim, né? Sim, o caráter dele. Isso aí. Em Miqueias capítulo 5, versículo 6, então diz que ele é o primeiro a fundar o reino, né? Ele rebelde, então, ele fez uma rebelião contra o Deus de Noé, né? Isso. Rebelde, não ligava pro Criador e desafiava. Era um caçador-matador, se satisfazia com suas vítimas, ao contrário de um pastor. O sacrifício de Deus aceitava, acreditava ser mais poderoso que Deus.
E hoje em dia a gente tem muitos desses que se acham que são mais poderosos e ainda desafiam o nosso Criador, né? Aliás, esse salmo, é o Salmo 57, né? Se não me falha a memória, né? Salmos 51, versículo 17. 51, versículo 17. Eu vou ler esse salmo que é muito importante. Esse Salmo 51, 17. 51, 17, né? Isso. Que fala assim: o sacrifício para Deus são espírito de quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. Então o sacrifício para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado. Era tudo o que Nimrod não era. Ele não tinha um coração quebrantado, né? Então se o sacrifício para Deus, que Deus aceita, é um espírito quebrantado, ele não tinha um espírito quebrantado, ele tinha um espírito de revolta, ele era um rebelde, né? Ele se rebelava contra as coisas de Deus. O rebelde é aquele que não aceita que existe um Deus. Dizem que o ateu, na verdade, ele não acredita em Deus, mas ele só é ateu exatamente porque existe Deus. Porque se Deus não existisse, ele não poderia ser um ateu, né? Porque para ele ser ateu precisa existir um Deus, né? Então, veja bem, então, que o espírito quebrantado. Então era isso que Nimrod não tinha, um espírito quebrantado. O sacrifício que Deus aceita, o Criador aceita, é um espírito quebrantado. Eu estou aqui na versão Almeida, por isso estou falando assim, né, da Bíblia. Você sabe que a Bíblia tem várias versões, tem várias pessoas que interpretaram, né? Mas aqui sendo assim, ó, um espírito quebrantado e um coração quebrantado, né? Então, o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado. E contrito não desprezará o Deus, né? Não desprezará o Criador. Então era isso, era o que Nimrod não tinha. Mas vamos continuar lendo o caráter dele, né? Quais os cuidados do caráter mesmo dele aí, que ele fala? Que ele era rebelde, né? Na essência. Não ligava para o Criador e desafiava. Não ligava para o Criador, então, e desafiava. Não tem muito assim hoje? Olha só, o Brasil começou com os deuses do esporte na Copa do Mundo. Agora está com os deuses olímpicos da Grécia. Ninguém está ligando. Tu vê aí evangélicos batendo palma, espírita batendo palma, católico batendo palma. Só tem um detalhe. Ele está lá no céu vendo tudo. Entendeu? E como cada um acredita terá que justificar a sua vida, imagina a pessoa justificando aquele dia que bateu palma para deuses gregos, para deuses do Egito, enfim, adorou tantas coisas, né? E adorou sabendo, porque nem a Rede Globo escondeu. A Rede Globo, no Jornal Nacional, mostra que é para os deuses gregos. Várias reportagens eu vi da Globo fazendo, né? Então eles são desobedientes, estão que não Nimrod desobedecendo, porque querem. De propósito, afrontando a Deus de propósito. E é por isso que o Brasil está nessa desgraça que está. Não tem saúde, não tem segurança, não tem alimentação, não tem emprego, não tem nada ultimamente, porque está quebrando. Por quê? Porque estão desafiando Deus sem perceberem que estão desafiando. Ou alguns intencionalmente mesmo, né? Estão sabendo e estão desafiando. E o resultado disso é tudo que você planta, colhe. Então o Brasil está colhendo o que está plantando. Mas vamos continuar. Qual é a outra qualidade do caráter dele mesmo? Ele obrigava as pessoas a adorarem o Deus Sol, que ali mostra outra fase da vida dele também. Ele fez, depois que o pai dele morreu, a sua própria mãe como esposa. Então ali surgiu o primeiro caso de incesto. Ah, sim. Que é um fato bem curioso que a gente andava pesquisando aqui. E fez a sua mãe, como ele era o Deus Sol, então ele titulou a mãe dele como a deusa Lua. Isso mesmo, Então você vê, ele então, está no caráter dele. O que é o caráter? Desde quando você nasce, você tem uma formação, um jeito de ser. O caráter dele era ruim, era rebelde, era revoltado contra o Criador. Então ele diz, mas eu sou o Deus Sol, né? Nimrod, eu sou o Deus Sol. No Egito esse Deus Sol é conhecido por outro nome. Depois a gente vai ver em várias culturas como Nimrod, então foi o primeiro a se declarar Deus Sol. Logo a sua esposa, né, ela era o que? A sua esposa, a Semiramis, ela era deusa Lua, né? Vocês estão entendendo? Então logo ela era deusa Lua. Então como ele era Deus Sol, ele fazia as pessoas agora não olharem mais para o Criador do céu e da terra. Ele fazia as pessoas olhar para o Sol, porque ele era o Deus Sol. Estão entendendo? Ele se dizia que ele era o Deus Sol.
né? Ele foi o primeiro a se titular o Deus Sol, né? Que depois vai aparecer na cultura egípcia com outro nome, nós vamos ver depois isso aí. Vamos continuar. Sem, que era seu tio-avô de Nimrod, filho de Noé, mata com esperança de acabar com tudo aquilo. Mas para o povo, ele, Nimrod, era um deus, e como pode um deus morrer? Então você vê, Sem também era outro filho de Noé, que era o irmão de Cão, né? Então, o que aconteceu? Sem, vendo que Nimrod estava desafiando o Deus do seu pai, Noé, né? O que ele fez? Ele vai lá e começa a ver toda aquela loucura, ele vai e esquarteja, né? Esquarteja Nimrod. Mas só que um Deus não pode morrer. Como é que um Deus não morre, né? Um Deus, e para aquele povo, ele era um Deus, ele era um grande caçador, tinha fundado alguma cidade, foi o primeiro a ter um reino, a primeira a ser um grande líder, né? Então o que ele fez? O que a Saramis fez, que era a esposa do Cush, né? Que agora então ela passou a ser esposa de Nimrod, seu próprio filho, porque ele pegou a sua mãe como para ser sua própria esposa. O que ela diz? Agora, pô, morreu Nimrod, o que vão fazer? Sem esquartejou ele. O que vão fazer? Ele era um deus. Então ela criou uma historinha, né? Ela criou a historinha. Então, segundo alguns escritores aí, o que aconteceu? Eles foram pegar os pedaços dele, mas eles não conseguiram montar porque faltava o órgão reprodutor masculino, né, dele. O que eles fizeram então? Aí ela diz assim, mas não, ele foi para o seu lugar de origem, ele está lá no sol, ele continua brilhando para nós, né? Só que nesse período, ela traiu Nimrod, ela tinha botado um par de guampa, um chifre, sei lá como vocês querem chamar, e aí o que aconteceu? Ela estava grávida. Então, como é que ela ia justificar essa gravidez para o povo? Ela disse então que ela estava grávida pelo espírito do Deus Sol, o espírito de Nimrod. Estão entendendo? Né? E aí começa então ela ter a gravidez. E dessa gravidez surge o seu filho que é Tamuz, né? Que Tamuz também vai aparecer depois como Deus em muitas outras nações. Nós vamos entender isso porque logo mais à frente. Então ela gera e ganha então Tamuz, que foi gerada pelo espírito do Deus Sol, né? E essa foi a explicação que ela deu, né? Que será Semiramis deu, né? Que é essa mulher que aparece na nota do real aí, é dessa personagem que nós estamos falando. Ela está na nota do dinheiro real aqui do Brasil. Surgiu então a primeira ideia da reencarnação. Sim, porque surgiu a primeira ideia da reencarnação por causa que o que aconteceu ali? Ela, para justificar o povo, sim. Então o que ela diz? Ela diz assim, ó, não, mas para aí, ele é em reencarnação do Deus Sol, né? De Nimrod, Tamuz, a reencarnação de Nimrod. E aí então surge a ideia da reencarnação que é usada até hoje pelos espíritas, né? É usado por todas aquelas pessoas que não aceitam, pessoas militares que não aceitam que o homem está sujeito a morrer uma vez só para ver julgamento, por trás dos hebreus. Então eles usam a reencarnação, a ideia da reencarnação então, ela é uma ideia suméria, ela é uma ideia lá de Nimrod, lá da Babilônia, lá de Babel, você entender. Não é uma ideia espírita de agora, do século XVIII, como muita gente pensa, né? Então, essa ideia surgiu lá, vocês vejam bem, surgiu lá com Nimrod, surgiu com a esposa de Nimrod, surgiu com Tamuz, para ela explicar essa grande mentira. E que a gente sabe muito bem, né? Que quem é o pai da mentira, né? Então, veja bem quem estava ajudando ela, né? Quem estava ajudando a mãe do céu, a rainha do céu, como ela é conhecida, né? Como o Deus Sol, né? A deusa da lua, né? Então, e aí, então, primeiro a ideia da reencarnação vai surgir aí, então, com o Tamuz, o filho de Semiramis, que foi concebido pelo Deus Sol, através do espírito do Deus Sol,
na explicação dela. Vamos continuar então. Surgindo daí a ideia da trindade. A ideia da trindade vai surgir com Tammuz, porque os hebreus chamavam de tal, né? Então eles pegavam o lugar direito e faziam um T, que era de Tammuz, entendeu? Aí surge a ideia do Pai, Filho e Espírito Santo. Então a trindade vai surgir na verdade aí, que depois a trindade é usada também. Os egípcios usam o mesmo nome da trindade, eles não tiraram. Porque o que aconteceu quando terminou Babel, quando o Criador destruiu o Babel? Eles saíram para o mundo e levaram a sua religião pagã para o mundo. Então a ideia da trindade surgiu aí, com o Deus Sol, né? A deusa Lua e Tammuz, o filho. Entendeu agora como é que surgiu? E os egípcios usaram essa mesma ideia. E a ideia, muito embora Tertuliano, depois ele tenta botar no concílio da Ícar, né? Vou chamar Ícar para não dizer o nome certo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. O que ele faz? Ele inclui o sinal da cruz, que se passando por uma ideia cristã, mas na verdade, se tu estudar, o sinal da cruz é homenagem a tal, que os hebreus chamavam, e que aparece como Tammuz, lá, o filho da seminariz com o Nimrod, lá, já no povo sumério, na Babilônia, lá atrás, lá. Né? Inclusive, o povo sumério, ele é um dos primeiros a participar dessa questão de deuses, deusas, né? Inclusive eles trabalham muito com astro, com coisas que nós podemos chegar a trabalhar na frente, que tudo condenado pelo Deus de Israel. Por quê? Porque você viu, o Deus de Israel derrotou todos eles. Nós vamos ver mais tarde que o Deus de Israel ele desafia no Egito todos esses deuses e ele derrota todos esses deuses, provando que ele é o único Deus e não existe outro Deus além dele. Entende? Mas então o sinal esse da cruz que a igreja queria aqui, ele não é bíblico, é uma coisa do conselho da igreja romana, entendeu? Né? Do concílio. Tertuliano é que acrescentou isso aí depois, mas Tertuliano provavelmente tem apego a essa ideia de Tammuz, que já era conhecida. Vários povos até estudar a religião têm o sinal da cruz, não é uma coisa exclusiva dos católicos. Entendeu? Mas a origem está lá. Está lá no Tammuz. Né? No filho de Nimrod pelo espírito de Nimrod. Né? Tá bom, vamos continuar então. Bom, ele já tinha comentado por cima a morte de Tammuz, né? Então vamos ali ver sobre a morte dele, né? E daí mais uma vez se faz uma pergunta. Como um Deus pode morrer? Porque se ele era filho do Deus Sol, com a deusa da lua, então ele seria também um deus, ou um semideus, né? Já que... mas a história do amor de Tammuz, sabe que ela chama muita atenção, porque assim, ó, veja bem, diz a história que ele estava num parque, num bosque, né? Bosque. Aí diz que um porco selvagem vem e mata ele. Aí o corpo dele foi achado em cima de um toco. E do sangue dele, de uma gota do sangue dele que estava em cima desse toco, brotou um broto. E desse broto virou o pé de pinheiro. Tu tá entendendo? O pé de pinheiro, cada vez que você vê o pé de pinheiro, lembra, é uma gota do sangue do deus Tammuz, segundo a lenda deles lá, né? Sumério. Então, é uma gota que saiu o pé do pinheiro. Assim como tem a lenda do pavão, né, dos olhos do pavão, do monstro que os gregos contaram, né, já contei essa história, da tartaruga. Os antigos davam uma lenda para cada coisa, era um modo de saber explicar, eles não tinham explicar. Mas eu mostrando ele Tammuz, por quê? Porque como é que vai morrer um deus? Eles não tinham como explicar para eles. Como explicar para eles. O único motivo explicando é que ele voltaria para o seu lugar de origem. Né? Então, para ver toda a explicação e para ver a lavagem cerebral que faziam com as pessoas naquela época. Para ficar no poder.
para ficar no poder, e hoje ainda também fazem isso, né? E muitos, infelizmente, né, não estudam a palavra de Deus e acabam sempre caindo nisso. Nas mesmas historinhas. Nas mesmas historinhas. Para te combater uma história, você tem que criar outra história, entendeu? Você sempre diz, ó, se tu perguntar para qualquer evangelho sobre o dízimo, ele vai dizer que tem que dar o dízimo. Agora, se você pegar a Bíblia e mostrar capítulo e versículo para ele, que o dízimo era para os levitas e que não existe mais levita. Hoje todo mundo é judeu, mas na verdade Judá era uma das 12 tribos de Israel. Os levitas era a 13ª tribo. Todos eles, porque ela vai celebrar os que tem que dar. Mas se tu olhar para a Bíblia, diz que acabou. Porque a lei acabou. Entendeu? Romanos capítulo 10, quase que a lei acabou. Se a lei acabou, mas Mateus 23, 23, ainda o Cristo estava se cumprindo. Porque a lei durou até quando? A lei dos profetas durou até João Batista. Mas Cristo cumpriu a lei. O cumprimento, não se podia cair um tio da lei, ele tinha que cumprir. E como não havia nenhum justo sobre a face da terra, ele era o justo e cumpriu toda a lei. E cumpriu todos os mandamentos, tu entende? Então Romanos 10:4 diz que ele cumpriu toda a lei, o fim da lei é Cristo. Entendeu? Então, e o povo hoje cai porque não lê. O próprio Jesus desafia. Examinai as escrituras, porque é nelas de mim que testificam. Exatamente. Mas porém tem gente que lê e não só lê por cima e não estuda, né? Tem que ler e estudar e ir atrás. Porque se tu ler e ficar perguntando e não entender, tem que estudar. Ó, tu quer ver uma coisa? Ó, sobre a questão. Primeiro que começaram a adorar deuses do sol, extraterrestre, essa monte de coisa que estão adorando hoje, foi quem? Foi a própria Semiramis, né? Porque, ó, se tu olhar, por exemplo, aqui, ó, o Nimrod foi o primeiro deus sol, astro, né? Astro. E se nós olharmos para a Bíblia, aqui nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, diz assim, ó, e entre ti se não olhará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem quem consulte horóscopo, nem agoureiro ou feiticeiro. O que é prognosticador do horóscopo? Porque quem consulta os astros do céu, né? Os astros do céu. Então, eu tenho ali agora no meu computador, tá lá, no meu computador de mesa, uma foto de todo o decano que eles chamam, né? Que é o horóscopo. E ali tá assim, ó, por exemplo, Virgem, Júpiter, Saturno, todos esses signos de Aquário, sim, todos eles estão os planetas e estão os deuses daqueles planetas no lado. Quem segue horóscopo segue deuses. Isso. Entendeu? Por exemplo, assim, tá assim, ó, Virgem, aqui está assim, ó, Júpiter, só um exemplo, os planetas aqui do lado que dão ali. No outro lado aqui assim, ó, tá os deuses que compõem aquele decano, aquele, né, horóscopo. Então, aquele signo, para a gente entender. Então, quem é regido por signo, ele é regido por deuses. E deuses não existem, sabe o que existe? É demônios. Tu entende? São os demônios que se passam por deuses. Porque não existe outro Deus ali. O Deus de Israel derrotou todos os deuses. Não existe mais essa história. Ó, é a mesma coisa que o cara estava falando esses dias. E eu estava falando com um irmão meu muito querido, chamado Silvio, né? Estava falando por inbox com ele, com a câmerazinha de inbox ali, e ele estava dizendo, pega um espelho. Eu estava falando sobre um disco voador que teve na Arábia, que apareceu na Arábia Saudita lá, né? E depois deixou uma pessoa, depois desapareceu. Eu disse, isso é o programa do Blue Beam, que desde 2003 está funcionando. Eles estão criando no espaço um programa para trazer um falso Messias, para mostrar para o povo, entendeu? Esse falso Messias. Então eles já mostram cidades no espaço, naves. Eles estão criando nave, trazendo para a face da Terra, como se fosse real aquela imagem. E as pessoas estão caindo detrás dessas imagens. Só que se tu pegar um espelho e tu botar o espelho aqui, ó, aquela luzinha vai refletir na parede, onde quiser refletir a luzinha. Aí tu tira aquilo vai ser numa velocidade tão rápida que tu pensa que é a velocidade da luz, né? Mas agora eu digo assim para ti, assim como eles botam cidade no espaço, coisa que esse projeto Blue Beam já está criando, né, que é para a vinda do falso Messias, eles estão criando o quê? Um desses projetos, um dos objetivos desse projeto
é dizer que vai haver uma invasão alienígena na Terra. O povo não acreditava mais no Criador. E o que eles estão fazendo? Eles estão botando naves, está aparecendo naves em todo lugar do mundo como nunca apareceu. Só que essas naves não existem, elas são hologramas produzidos, entendeu? Tu viu o holograma do Michael Jackson? Eles botaram o holograma do Michael Jackson num vídeo, de outros cantores já morreram. É um holograma, só que é do espaço para a Terra. Que se tu olhar aquele videozinho do coisa, desce um extraterrestre na Terra, entendeu? Agora, observa a forma com que aquele extraterrestre sai. É a mesma coisa de botar um espelho assim e fazer. E o que Deus diz, o que o Criador diz, que não era para ligar para quem consulta astro, para quem começa a ver muita coisa no céu, entendeu? Porque não existe, e se existir qualquer coisa, que eu acredito que existem outros seres além de nós, mas eu acredito que nós estamos debaixo do quê? De uma profecia. Então tudo que está na face da terra está para ser cumprido. Enquanto não se cumprir, ninguém, mas nem um extraterrestre, nem capeta, diabo, demônio, seja o nome que for, a poder fazer alguma coisa. Porque o nosso Criador, ele é todo poderoso, entendeu? Enquanto, mentiu a si mesmo. Enquanto não se cumpriu o que ele prometeu para o ser humano, para a humanidade da face da terra, não adianta. E sempre em toda a história se levantou quem foi contra o Criador. Entendeu? Sempre. Né? Isso não foi só na Grécia, não foi no Egito, não foi só na Suméria, não foi aí na Europa atual, no mundo atual, não. Sempre se levantou. É do ser humano se levantar contra o seu Criador. Por quê? Porque nem todos são salvos. Muitos estão seguindo Nimrod, entendeu? Muitos estão seguindo Nimrod, uma pessoa famosa, influente, que fala, bonito, mas que não tem para o Bíblia, não tem para o Criador. Nós vamos continuar mais para frente então. A morte da mãe a gente já falou, a ideia da trindade, tu também já tinha falado antes. E vamos aqui falar sobre os deuses do egípcios, né? Pois é. Aí você vê bem. Nimrod, ele era considerado o... Deixa eu entrar aqui, ó. Só para nós ter uma ideia aqui. Nimrod era considerado Deus Sol, entendeu? Então tudo estava ali com o famoso Deus Sol.